Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar uma breve meditação nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Hoje vamos do verso 4 em diante. Façamos a leitura do texto. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tantos os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Paulo vem trabalhando nesse capítulo 3, mostrando a revelação desse plano de Deus, desse mistério de Deus, a qual em Cristo ele está formando esta nova sociedade. Vimos que Paulo entende que é uma graça que Deus concedeu a ele. Paulo, sendo um prisioneiro em Roma, pensa nos irmãos, ama os irmãos, né? Essa responsabilidade especial que Paulo recebe da parte de Deus acerca de ser o mensageiro, né, aos gentios dessa graça revelada em Cristo Jesus. Aqui Paulo fala, quando esses irmãos lerem o que ele escreveu, né, eles vão entender que a compreensão de Paulo acerca desse segredo a respeito de Cristo, isso que não foi plenamente revelado no passado, no Antigo Testamento, essa graça, esse segredo, esse mistério que Deus estava ocultando no passado, mas que havia sido revelado aos apóstolos e profetas. E Paulo nos dá o teor desse segredo, desse mistério. É que tanto gentios quanto judeus são unidos em Cristo Jesus. E ele diz que o segredo é tanto gentios como judeus que creem nas boas novas ou no Evangelho participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ou seja, não há mais uma nação preferida, não há mais uma única nação, mas há uma nova sociedade composta por pessoas de todas as nações. Todas as nações. Qual é a essência ou qual é o meio que essas pessoas vão se achegar ou serão alcançadas? É o Evangelho, é a boa nova, a boa notícia, a palavra de Deus. De que forma eles têm contato com isso? Por meio da pregação. Então nós vemos aqui, dentro dessas palavras que Paulo nos dá, um ensejo, né, uma amostra clara do Evangelho. Temos também uma indicação forte e latente da pregação, porque se o Evangelho é propagado, ele é propagado por meio da pregação, né? Vemos aqui uma mudança de paradigma no fato de que não há mais só judeus, mas entre judeus e gentios há uma nova nação, há uma nova sociedade, há um novo povo que Deus está unindo, e eles participam, os gentios e os judeus participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. E Paulo diz: ambos são membros do mesmo corpo. O mesmo corpo, a igreja, o corpo de Cristo, e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Observe que há sempre
em Cristo Jesus. A expressão em Cristo Jesus. Não há nada fora de Cristo. Não há nada fora de Cristo. Então, que plano maravilhoso. Que segredo maravilhoso. Que mistério revelado maravilhoso. Deus em Cristo está unindo judeus e gentios por meio do Evangelho, por meio da pregação, por meio da boa notícia. A boa notícia é que Deus em Cristo está nos salvando. A boa notícia é o Evangelho da glória de Deus. A boa notícia é que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A boa notícia é que pela graça nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o Evangelho. Somos salvos pela graça. Esse é o Evangelho. Não depende de mim, não depende do que faço, não depende das minhas capacidades, não depende das minhas boas obras. É tudo graça, é tudo pelo que Cristo fez na cruz. É tudo pelo que Cristo fez na cruz. Essa é a boa notícia que Paulo está dizendo aqui. Essa é o Evangelho. É Deus se doando a si mesmo. É Deus se doando a si mesmo. Deus é o Evangelho. Então nós olhamos para essas palavras de Paulo. E ele fecha no capítulo 7, nos mostrando justamente isso. Pela graça e pelo grande poder de Deus. É tudo graça, meus irmãos. Nós não somos merecedores de nada. Esse Deus gracioso, amoroso, poderoso, vem ao nosso encontro. Nos encontra na miséria do pecado. Nos encontra num necrotério espiritual. Ele nos dá vida, Ele nos tira de lá, Ele nos transporta desse império de trevas e nos leva para um reino de luz. Ele nos enche com o seu Espírito, Ele nos adota como seus filhos, Ele nos torna co-herdeiros com Cristo. Tudo isso Ele faz por graça, por misericórdia, por amor. Não há nada, não há um bem nenhum em nós. A palavra diz: se há alguma coisa boa em nós, isso não procede de nós. Isso procede do nosso Senhor, o Pai das luzes. Ah, meus irmãos, que palavra maravilhosa! Pela graça e pelo poder de Deus, Paulo diz: eu recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Irmãos, é um privilégio podermos trabalhar no reino de Deus. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nada, de nada, de nada, de nada. Quando Ele nos chama para fazer algo em seu reino, não é que Ele tem necessidade de alguma coisa, não. É justamente o que Paulo coloca aqui. Ele quer nos dar um privilégio. Ele quer nos dar um privilégio de servirmos a Ele, de anunciarmos o Evangelho. É um grande privilégio. Eu me lembro de uma entrevista que o Dr. Martyn Lloyd-Jones deu, e o repórter que o entrevistava disse assim: doutor, o senhor perdeu muita coisa, né? Abandonou a medicina, perdeu muita coisa quando deixou a medicina e foi para o pastorado pregar a palavra. Ele diz: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Deus não pode chamar o homem para uma função mais nobre do que pregar a palavra, Conta que alguns dizem que é Spurgeon, né? Que foi convidado a ser ministro, um cargo importante do governo. E ele diz: olha, eu sinto em recusar, mas eu não posso rebaixar-me do cargo em que estou. Não há nada mais nobre para o homem do que ser comissionado por Deus, servindo
pregando o Evangelho, servindo no reino de Deus. Então, seja o que estivermos fazendo no reino de Deus, é muito mais nobre, muito mais sublime do que qualquer outra função humana que possamos desenvolver. É um privilégio, como Paulo coloca aqui, é um privilégio, é uma graça, né, servir anunciando essas boas novas. Irmãos, continuemos a anunciar essas boas novas, certos de que é um privilégio, é uma graça, é uma bênção, é uma alegria. Não há nada mais nobre, não há nada mais sublime do que servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe a sua vida, um dia abençoado para você.